O Dr. Frois percebeu que não ia dar conta de criar os filhos, já que quem exercia essa tarefa com qualidade era a Dona Idalina. Resolveu colocar os filhos mais velhos em colégios internos. Corina, no Colégio Imaculada Conceição, em Botafogo, e Leopoldo, no Ginásio Nacional, o Pedro II, também no Rio. Leopoldo estava com 13 anos. Naquela época, os adolescentes não podiam ir para o colégio sem um acompanhante, e quem acompanhava Leopoldo era o jardineiro, Manuel Tibau. Uma vez, sentindo que devia entregar seu popôdo para o pai, disse ao patrão que o filho saía do colégio às quintas e só voltava no sábado, quando Tibau esperava para voltar para casa. A pergunta que não se calava na mente do Dr. Frois era: por onde andaria Leopoldo? Namoradas começaram a brotar. Elegante, espirituoso, as garotas babavam por ele. Mas ele só queria saber das moças bonitas e elegantes, mesmo todas dizendo que eram suas namoradas. Mas Leopoldo não tinha tempo para compromisso. Ele tinha um mundo a conquistar. O problema é que aquele que viria a ser o maior ator brasileiro, niteroiense, de fama internacional, não tinha sido destinado à carreira artística. O pai, temendo o contrário, matriculou Leopoldo na Faculdade de Direito. Isso porque Leopoldo sempre preferia estar numa roda boêmia de Niterói. Havia uma república de estudantes, onde se reunia a nata da juventude fluminense, onde tudo era discutido, tá? Política, arte, poesia, conversando, recitando, cantando, entravam pela noite adentro. Leopoldo encantava a plateia recitando A Morta Galante, de Marcelino Mesquita. Depois, essa mesma galera saía pelas ruas desertas de uma Niterói adormecida, de violão em punho, fazendo serenatas ao luar e algumas das vezes arrumando encrencas. Nessas loucuras boêmias, né, os parceiros dele eram o maestro Benedito Montes, o Alberto Baiense e o Antônio Gomes de Azevedo, que era conhecido como Bico Doce. Calcule, né? E o Bico Doce, ele era tipógrafo do jornal Fluminense. Que, aliás, o Leopoldo, ele escreveu seus primeiros textos ali sobre o pseudônimo de João da Ega. Não era, preciso nem dizer que ele era fissurado, né, no Essa de Queiroz, né. As festas, né, no Palacete do Dr. Frois marcaram uma época, assim, sempre num ambiente de muito bom gosto e envolto de arte, né. E quando terminava as festas, o Leopoldo ele saía com os últimos convidados, assim. E aí mudava, assim, ficava em casa um moço de família e saía de casa o boêmio, né, que tomava conta do seu corpo como se fosse uma entidade.
Bem, depois de muitas doses de vinho do Porto, e a galera adorava o vinho do Porto naquela época, a conversa foi ficando chata, porque Leopoldo começou a falar sobre a mãe dele, né? Lembrando que ele era o mais novo ali da turma, né? E o único que era órfão. E aí, nesse climão, eles saíram pela Rua da Praia. O Jocotó ficou lembrando da sua mãe, da própria mãe dele, né? Que estava velhinha e doente. E aí, emocionado, como se fosse numa tragédia, ele desmaiou. Aí os outros carregaram o Jocotó desmaiado até a companhia de bondes, que ficava ali mesmo na Rua da Praia. Pediram ajuda a um cocheiro para carregar o amigo desmaiado, mas o cocheiro negou, né, falando que ele não estava disposto a curar a bebedeira de ninguém e tal. Aí o Leopoldo, o Benedito Figueiredo, largaram o Jocotó no chão e partiram para cima do cocheiro, gritando desumano, desumano. E o homem entrou correndo na cocheira e pedindo socorro para os colegas de trabalho, né? Que rapidamente atenderam, né? E aí todos os cocheiros partiram para cima do grupo do Leopoldo, né? E você imagina, um bando de cocheiros partindo para cima em perseguição de um bando de engravatados. Para sossegar o filho, o Dr. Frost construiu um teatrinho nos jardins de sua residência. Era perfeito. Possuía pano de boca, cópia do pano do Teatro Municipal João Caetano de Niterói, na época pintado pelo brasileiro Rodolfo de Souza, e 2 telões de cenários, um de bosque e outro de gabinete. Ali representavam Corina, Leopoldo com os amigos e atores amadores, dirigidos pelo grande amador fluminense, o Costa Velho, que viria a ser sogro de Oscarito. O prazer de representar só aumentava no jovem estudante de Direito, e o Teatro Amador de Niterói começou a interessar Leopoldo. Era naquele meio, onde profissionais também representavam, que Leopoldo mais se realizava. Nesse teatrinho, com o Clube Dramático Assis Pacheco, nas operetas, ou com Costa Velho nos dramas e comédias, Leopoldo representava os galãs. E foi com esse grupo de amadores que Leopoldo partia escondido em pequenas turnês pelo interior do estado, arrumando histórias, casos por onde passava. Leopoldo já não se contentava em representar com amadores. Eram os profissionais que agora ele visava. Começou então a atuar em mambembes pelos subúrbios do Rio, com Ana Manarese, Irênio Coelho, Afonso de Oliveira e tantos outros. Dr. Frost começava a ficar furioso. Leopoldo recebia cachês e estava metido com artistas. Ai, e os estudos e a sua carreira? Quando alguém lhe dizia que assistira o filho atuando e que ele era muito bom em cena, o professor Frost retrucava, dizendo que aqueles elogios não eram de amigos e que ninguém devia incentivar essa mania de teatro. E ainda ameaçava, dizendo que por Leopoldo ser menor de idade, se ele quisesse, acabava com os espetáculos. Mas Leopoldo era esperto. Sempre, antes de cada apresentação, ele espiava pelo buraco do pano se havia alguém de Niterói na plateia. Não tendo ninguém, começava o espetáculo. Com 19 anos,
Leopoldo Constantino Froz da Cruz estava finalmente formado. Realizou o sonho do pai. Deixou crescer um bigode, porque naquela época, de cara raspada, só padre, ator e cocheiro de carro. Convidou para seu paraninfo o tio Quincas, o comendador Joaquim José Rodrigues Guimarães, que infelizmente veio a falecer dias antes da data. Ao ser questionado quem substituiria o tio, Leopoldo apenas respondeu que na hora iria convidar alguém. Na verdade, Leopoldo queria dar a nota sensacional da solenidade com um elaborado coup de théâtre. Ou melhor, um plot twist. Chegou o dia da colação de grau e presente à solenidade estava o presidente da República, Campos Salles. Quando o diretor da faculdade chamou Leopoldo, ele se ergue com voz impostada. Para ser ouvido por toda a sala, declarou que seu paraninfo seria o excelentíssimo senhor Dr. Manuel Ferraz de Campos Salles, presidente da República. Foi uma sensação. O chefe de governo, surpreendido com o gesto de Leopoldo, que não consultara, amável, não teve escapatória e solenemente levantou-se e acompanhou o audacioso rapaz, que passou teatralmente a primeira figura da festa, deixando para segundo plano o orador da turma. Aí na festa no palacete da família Froz, sim, a essa altura o palacete já tinha de volta todas as suas noites de glória. E aí todos enalteceram e elogiaram o rapaz, né, dizendo que ele teria um futuro brilhante na advocacia, ou na política, ou diplomacia, mas era preciso afastar o Leopoldo do meio teatral do Rio de Janeiro, né? Aí a Europa transformaria o rapaz. No velho mundo ele deixaria a mania de teatro, imagina, né? Aí o doutor Leopoldo partiu para a Europa. Primeiro de Lisboa, logo depois também foi a Corina. O plano do doutor Froz da Cruz era distrair a filha, que estava recentemente desquitada, né? E naquela época um escândalo, né? E distrair o filho, que queria ser ator. Mas logo Corina já estava de volta com a sua filhinha Iris e o irmãozinho Celso. E o Leopoldo começou a frequentar os teatros europeus, né? Adeus às reuniões diplomáticas, e agora ele ia para jantares com atores e atrizes. E ele, o rapaz talentoso, troncou todas as glórias de uma vida social, política e diplomática pelo teatro, a grande paixão dele. E lá se foi, pelo velho Portugal, o principiante ator Leopoldo Froz.